Podcast. Gente, hoje a minha convidada ela é sensacional, tá? Negra, preta, linda, empoderada, CEO da estética avançada, Carla Nunes, mãe do Felipe aos 41 anos de idade. Ela vem quebrando todas as diversidades estatísticas e mostrando que o lugar de mulher negra é onde quiser. Sim, muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda, Carla. É um prazer ter você aqui, tá bom? Sinta-se em casa. Eu que agradeço imensamente o convite. Me senti bem honrada, principalmente por ser meu primeiro podcast de uma menina preta. Então, pensar em contar a minha história, né, sobre a minha trajetória, neste lugar aqui, para mim também está sendo muito importante. E muito obrigada, porque nós somos muito foda. Nós somos foda, obrigada eu. Eu não te conheço há muito tempo, mas o pouco que eu te conheci, você tem uma força que, assim, não tem como não ficar deslumbrada com você. A gente olha assim, a gente fala, porra, é nosso lugar, a gente merece. E Sim. Fora isso, eu sei que você faz parte de outras coisas que também vem dando garra, força, vontade, né? Sim. Tudo aquilo que toda mulher, não só negra, viu, gente? Vou falar toda mulher, porque eu conheço várias brancas também com autoestima lá embaixo, né? Com pensamento bem fechado. É sobre isso. Sim. E a gente vai pipocar hoje aqui, você vai contar tudo, por favor. Sim. A casa é sua, tá bom? Estamos aqui para isso, bora lá. Então vamos. Carla, eu vou começar pelo início, porque é o que eu falo sempre para meus convidados. Quando você chega aqui, o que a gente sabe de você é o que você mostra nas redes sociais. O que eu conheço da Carla é aquilo que tá lá. Mas conta pra gente quem é a Carla, de onde ela veio, como que tudo começou, de onde surgiu, que a gente quer saber tudo. Eu, particularmente, tô curiosíssima. Bom, eu estou há 10 dias de completar 42 anos de idade. Sou uma taurina que amo a vida, amo celebrar, amo realmente tudo que a vida realmente pode nos proporcionar, mas nem sempre foi assim, né? Então, eu sou filha da Vilma, né, uma mulher preta também, que é minha, eu sou muito, muito fã. Ela tem 65 anos. Perdi meu pai aos 16, ele tinha 41, ou seja, a idade que eu tenho hoje. Ele faleceu de um infarto fulminante. E meu pai era a minha maior referência de homem na vida, de força, de resistência, de luta. Então, eu aos 16 anos, saindo do ensino médio, iniciando minha trajetória como profissional, mas na verdade eu era vendedora, né, de loja, trabalhava na parte de estoque de loja. Então, eu era uma menina preta de periferia que sabia que a gente tinha que trabalhar para ganhar o dinheirinho, pagar suas contas e apenas isso. Sobreviver. Venho dessa família porque os meus avós maternos vieram da Bahia. Então, para a família da minha mãe é muito trabalhar, estar dentro do CLT, ganhar o dinheiro, pegar o 13º FGTS e viver nesse contexto. Então, hoje eu falo que é muito comum a gente ouvir isso, né? Sim. Da minha família, eu sou a pessoa fora da curva. Eu sou a única que empreende, né? Iniciei empreendendo. Hoje sou, de fato, uma empresária. Mas a minha família inteira, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, nunca tiveram esse olhar para o empreendedorismo. Hoje eu entendo que isso está dentro de mim desde sempre. E aos pouquinhos que eu fui entendendo e conhecendo. É aquelas famosas crenças limitantes, total, né? total. A gente pode entrar isso mais para frente, mas continua, e a gente vai aprendendo, né, que as pessoas pretas, elas empreendem desde sempre, né? Então, elas entram para a área do empreendedorismo por necessidade. E não porque tem um sonho, não porque foi ensinado, não porque foi mostrado. Então, eu não sabia a parte administrativa, a parte financeira, né, a parte de logística, nada. Mas eu tinha essa necessidade de fazer negócio. Então, quando você olha para os nossos ancestrais, desde sempre, desde a África, né, as mulheres negras, as mulheres de ganho, elas tinham essa necessidade de empreender. O empreendedorismo vem da nossa ancestralidade desde sempre. E aí, hoje eu consigo falar sobre isso com um pouco de propriedade. Então, hoje eu consigo, quando se fala sobre essa minha força, né, de eu fazer o meu negócio acontecer, é porque eu fui olhar para trás, né, que é o que a gente chama de Sankofa, que é olhar para trás para poder seguir para frente. Eu não sabia o que era esse Sankofa. Sankofa é uma ave africana. Então, o desenho dela é ela, né, o corpinho dela, ela olha para trás e ali ela tá pegando uma semente, mas o corpo dela tá direcionado para frente. Então, ela olha, ela bebe, né, da sua sabedoria ancestral, do que fizeram lá atrás, mas ela tá pensando na frente. Então, quando você entende, né, a sabedoria ancestral dos nossos ancestrais, a nossa vida vai fazendo mais sentido, você vai pegando toda essa força para poder fazer as coisas acontecerem.
É sobre isso. Meu Deus. Que lição, e o negócio nem começou, hein, gente? O negócio nem começou, ela já deixou aqui sem fôlego, sem fala. Certo? E quando você começou, porque toda, vamos se dizer, eu vou usar esse termo crença limitante dentro da sua família em si, mas eu não sei se é a posição correta, né, de se colocar. Mas todo mundo com esse mesmo pensamento quando você começou. Você teve o apoio da sua família, aquelas pessoas que falaram, filha, vai, irmã, vai, não sei se você tem irmã, mas tipo, vai, que eu tô aqui, eu acredito em você, vai dar certo. Tá difícil, mas uma hora acontece. Sim, sim. Bom, então assim, como eu acabei perdendo meu pai aos 16 anos, eu trabalhava como estoquista dentro de uma farmácia lá no bairro de Moema. E depois disso eu saí, né, com um mês trabalhando na loja, meu pai acabou infartando. E aí fiquei desempregada e fui trabalhar num shopping como vendedora. E aí, na verdade, eu entrei no shopping como estoquista também pela minha experiência. Só que essa veia de vender, essa necessidade, essa vontade de vender é um negócio que sempre... O bichinho do vendedor sempre me picou. Então, eu olhava as vendedoras lá e eu queria descer para poder fazer. E aí, eu fui entendendo que um bom vendedor tinha que entender muito bem o estoque. Então, eu devorava o estoque da loja. E aí, na hora que as vendedoras queriam, as vendedoras elas conseguiam bater as metas porque eu sabia entregar o produto correto. Então, eu fui entender que a alma da loja, a alma, né, a força do bom vendedor está dentro do estoque. E aí, conforme eu fui mostrando esse meu trabalho, eu fui começando a mostrar para a gerente que eu tinha capacidade para poder ser vendedora. Passou um tempinho, comecei a trabalhar como vendedora, né, em uma outra loja de um porte menor. E ainda assim, eu vendia bem, batia metas, conseguia atingir meus objetivos e ainda dentro daquele formato de CLT. Só que eu já estava numa posição dentro da loja, né, com uma responsabilidade muito grande e eu não havia o reconhecimento para tudo que eu fazia. Então, por exemplo, o gerente não estava na loja, mas eu dava conta de estoque, de vitrine, de tudo. E aí eu me lembro muito bem isso, 2003, 2004, mas 2002 para 2003, mais ou menos. Isso me incomodava muito. O fato de eu saber que eu podia fazer, que eu fazia muito, que eu entregava os números e o gerente não conseguia reconhecer, nem o gerente e nem os donos da rede. Então, eu fiquei por 3 anos, né, trabalhando como vendedora nessa loja. E até que um dia, sabe um belo dia resolvi mudar? A música da Rita Lee. E eu falo muito sobre isso, é real. Não foi uma vivência que eu tive dentro de centro de estéticas, até porque eu era, né, uma menina de periferia que não tinha essa vivência, não fazia a menor ideia do que era um centro de estética, do que era ter um momento, né, de autocuidado. Mas eu me lembro que eu acordei num final de semana muito infeliz e muito satisfeita nessa loja. E na época estava começando a aparecer esses cupõezinhos, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, esses cupõezinhos de centros de estética. E eu falei, mãe, eu quero sair da loja, não vou mais trabalhar. E ela, como assim você não vai trabalhar? Né? A gente vai pagar a conta como? Eu falei, não sei, mas eu não quero mais trabalhar, não quero mais ser vendedora. Eu quero ter uma profissão, porque eu tinha encerrado o ensino médio e não tinha feito nenhuma outra formação. E não ter uma profissão me incomodava. Foi quando eu fui me inscrever no curso de estética, fui olhar a grade, entendi que era coisa de cuidado. Então, hoje eu entendo que desde sempre eu tinha essa necessidade de cuidar das pessoas. E aí, quando eu fui ver a grade do curso de estética, eu me matriculei. A primeira aula do curso de estética era física. E eu odiava física no ensino médio, no ensino fundamental, eu odiava física. Mas nesse dia a física ela fez todo sentido para mim, porque era linkada com a eletroterapia do que eu ia usar. Então eu falei, gente, eu estou no lugar certo. Então eu fiz o curso técnico de estética, foi 1 ano e meio de curso. É importante ressaltar que nesse 1 ano e meio de curso, pouquíssimas as vezes eu fui modelo para deitar na maca e receber procedimentos estéticos. Exatamente pelo tom de pele. E aí eram as falas da minha professora. Não pode fazer limpeza de pele na Carla porque ela é negra, a pele dela mancha. Mas as desculpas eram porque a pele dela mancha, é uma pele sensível, uma pele delicada. E aí eu pensava, se a minha professora, né, que a gente vai aprendendo que tipo, é meu professor, a pessoa que está acima de mim, está dizendo que não pode fazer algo em mim, então não vai ser eu que vou meter a louca e falar assim, eu vou deitar mesmo assim. E aí tem um detalhe que eu sou extremamente alérgica. Então eu já também ficava assim naquela, então eu não vou, né, deitar na maca.
E aí eu fui fazendo toda a formação, né, desse 1 ano e meio, desse curso técnico, e eu fui me apaixonando de uma forma muito louca pela estética, porque eu entendi que eu conseguia, com as minhas mãos, cuidar do outro. Né? Então, às vezes, eu precisava de um creme para fazer uma massagem. Então, eu precisava de uns produtos básicos para poder fazer um cuidado na pele. Eu falei, gente, eu não preciso de muita coisa para conseguir cuidar de alguém. E aí, eu começava a converter isso em números. Poxa, se eu comprar um pote de creme, eu vou conseguir fazer 20 massagens, o pote de creme, sei lá, custa R$50, eu consigo cobrar 30, eu paguei, e eu ia fazendo essas contas. Eu mente empreendedora de lá. Entendeu? Só não era ainda, mas já tinha. E aí eu terminei o curso, comecei a atender a domicílio e, enfim, a vida foi acontecendo, né? No processo em que eu terminei o curso, eu conheci o pai do meu filho, né? O Felipe, que hoje com 15 anos. E aí eu falei, tá, você é esteticista e você é esteticista. E não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Só que a realidade não foi tão fácil, né? Porque eu hoje entendo que, sendo uma esteticista negra, querendo atender a domicílio, muitas vezes as portas foram fechadas para mim. E aí eu precisei voltar para vendas. Isso era uma pergunta que estava lá mais na frente, mas ela já está respondendo. Se você tiver pergunta nesse processo, pode fazer. Você está aqui para contar e eu quero ouvir. Pode falar. E aí eu voltei para vendas, porque morava só eu e minha mãe. Aquela pergunta que ela me fez alguns anos atrás, como vamos fazer para pagar as contas? Ela continuava, porque eu não tinha dinheiro para ajudar ela. Era eu, ela e meu irmão, 2 anos mais novo que eu. Minha mãe já era aposentada e pensionista, nós não morávamos de aluguel, mas tinha as contas de casa para pagar. Elas não entendem. Olha, eu tô correndo atrás do meu sonho, dá uma seguradinha aí, né? E eu nem tinha ideia, Bia, de que isso era um sonho. Não era um sonho, não. Eu só queria trabalhar. Era meu trabalho, eu não estudei para aquilo, né? Eu não fiz o curso, então eu preciso exercer a profissão, né? E aí, quando eu começo a voltar, voltei para vendas, voltei para trabalhar em loja de rua, eu me lembro, era uma loja da Hering. Pode falar marcas? Pode. Se vocês quiserem patrocinar a gente, estamos abertos, tá, gente? Né? Sinta-se em casa. E aí eu me lembro que eu trabalhava, e aí vinha aquele negócio, eu vendia bem, eu ganhava grana, e eu falava, se eu fiz o curso de estética, eu quero ser esteticista. E eu me lembro que eu cobri licença maternidade de uma menina, fiquei contratada, eles me registraram, porque eu estava trabalhando até então, né, de forma mais informal. E eu lembro que eu peguei o valor todinho da rescisão, fui numa loja de uma empresa de dermocosmético, comprei vários produtos, e eu montei ali meus tratamentos e comecei, falei, então vou atender na família. Então eu entrava na família na época, né, do meu ex-marido, falava, olha, limpeza de pele R$50, massagem R$30. E eu falei, eu vou fazer. Não, e até que você consiga colocar um valor bom, porque há 15 anos atrás, que é a idade do Felipe? Sim. 15 anos atrás, uma pessoa quase 20, na verdade, negra, né? Com todas essas portas fechadas, iniciando um procedimento que para muita gente é desconhecido, para nossa realidade é desconhecido. Você me cobrando R$50, você ainda tava no lucro, minha amiga, porque eu já vi gente cobrando aí 20, 25 só para aprender a fazer. Mas aí, para mim, eu pensava nas possibilidades, porque eu lembro que eu já estudava muito para conseguir fazer um bom atendimento mesmo, aquela coisa humanizada, e entregar um bom resultado. Então, as pessoas pagavam por conta desse atendimento que eu já dava naquela época. Você fidelizava já. Exatamente. Desde e aí o bom dia até o tchau. Total. É isso, faz a diferença. Isso o que você falou, semelhou muito com uma época da minha vida, que uma amiga minha também estava desempregada, estava desesperada atrás de um emprego. Uma amiga minha falou assim, amiga, eu não tenho como te ajudar. Eu sou manicure, você quer aprender a fazer unha? Lá eu tô precisando de manicure. Vamos? Falei, vamos. Eu sou esperto, pego as coisas rápido, então bora lá, não sei, mas vamos. E quando a gente chegou lá no salão, eu passei exatamente por isso, sabe? Eu era péssima, eu demorava 2 horas para fazer um pé. E a insegurança? Só que as pessoas gostavam. Por quê? Porque nenhuma manicure hoje faz uma massagem, lixa, faz esfoliamento. E eu falei, o quê? É nisso daqui que eu vou catar ela. Exatamente. E eu, fazia isso. Eu ganhava um monte de coisa. Ganhava até um bolo de uma amiga minha, que era mó, concorrida na época por causa disso, desse atendimento, entendeu? Sim. Então, a fidelização é muito importante. Total, fez toda a diferença. Então, nesse momento, né, eu estava trabalhando a domicílio e eu recebo o convite de uma amiga, uma colega do curso. Falou assim, olha, Carla, tem uma pessoa na Vila Mariana,
Isso 2007. 2007. Que ela... Tem uma menina lá que vai sair de licença maternidade, eu lembrei de você, ela precisa de alguém para cobrir a licença maternidade dela. Você topa? Eu falei, topo, tô atendendo no domicílio, vou trabalhar. Então, e na minha cabeça também tinha uma outra crença, que era que eu não queria ser dona de nada. Eu queria trabalhar, pegar meu dinheirinho, mas ser dona de algo era algo muito forte. Ah, mas você pensa em abrir sua sala? Não, imagina. Eu vou ter que pensar em conta, pensar em pagar aluguel, comprar produto. Era algo muito forte dentro de mim. Essa crença de não querer ser dona de nada. E aí, conforme eu comecei a atender lá, passei no teste, fui fidelizando as clientes, né? A menina voltou de licença maternidade, fizemos uma dupla dinâmica, bate-me e roube. Deu muito bom. Eu era muito boa nos procedimentos corporais, então eu fazia muitas massagens. E minha massagem era muito boa, então eu vendia vários planos corporais. E aí, hoje eu lembro, tá? Então eu vou falar muito sobre isso, falar lá e cá, porque hoje eu me lembro da primeira situação de racismo que eu sofri neste lugar. Porque a sala era embaixo, eu atendia, era eu e essa outra menina, nós duas éramos negras. Eu atendia, subia e eu gosto de socializar. Eu gosto de conversar com pessoas. Eu gosto de falar. Então eu lembro que eu terminava de atender e subia pro salão e ficava lá no salão conversando. E aí, um belo dia, a pessoa que me contratou chegou em mim no cantinho e falou, Carla, é o seguinte, a fulana de tal, que era uma das gerentes do salão, disse que você estava zanzando no salão e ela viu você abrindo os armários para ver o que tinha dentro. Então, eu tô aqui te chamando a atenção para você não ficar mais no salão, porque elas estão achando que você está pegando as coisas. Na época, para mim era... Juro, nem passou pela minha cabeça nada parecido com o que hoje eu entendo. E aí a dona, eu falava para ela, eu falei, não, Jana, não, eu subo, mas é para conversar com as pessoas, eu nunca fiquei lá em cima, sozinha. Hoje, quando eu lembro disso, eu falo, cara, sabe, tipo, eu só tava trabalhando para querer ganhar meu dinheiro. A última coisa que meu pai ensinava muito, né, caráter, não mexa em nada de ninguém, nada que é seu você toca, faz seu trabalho, ganha seu dinheiro e vai embora para casa. E eu fui proibida de ficar no salão. Só que como que eu ia conseguir captar cliente para descer para eu atender se eu não podia ficar no salão? Vendeu você, né? Seu serviço, seu produto. E aí, enfim, eu fiquei ali por alguns anos. Saímos desse lugar. Hoje a minha clínica fica na Vila Mariana. Então eu trabalho na Vila Mariana desde 2007. Desde 2007. E aí fui mudando, né? Então fui para um outro salão. Aí também a mesma coisa. Pagava comissão para a dona do salão. E aí, até que, nesse primeiro salão que eu trabalhei, tinha uma cabeleireira negra. E aí, foi passando os anos, ela, nesse meio tempo, eu já tinha ganhado meu filho. Ela montou um salão numa rua de cima, e ela veio até mim e falou assim, Carla, eu tô com um salão, eu tenho uma sala, e eu quero que você alugue essa sala para você atender suas clientes lá. Eu falei, aquela mensagem, tipo, eu não quero ser dona de nada. Eu falei, imagina, se eu alugar sua sala, eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel. Ela falou, quem falou que você não vai ter? Carla, você tem cliente. Aqui no meu salão vem cliente daquela época e fala de você. Eu falei, não vou conseguir, eu não tenho condições de pagar um aluguel para poder manter. Porque na minha cabeça era, eu vou ser dona de algo. Tudo que acontecesse ali dentro daquela sala ia ser a responsabilidade minha. Sua. E eu não queria. E aí ela falou assim, eu vou te fazer uma proposta. Você fica 3 meses sem pagar aluguel e eu vou te provar que você tem dinheiro, que você vai conseguir fazer dinheiro para conseguir atender suas clientes. Ela comprou um aparelho de ultrassom, na época, um aparelho grandão. Ela falou assim, eu vou mostrar para você que tem clientes. E aí foi indo. Menina, eu não sabia o que falar e nem o que agradecer. Passou 3 meses, assim, eu tinha dinheiro para pagar aluguel para ela fácil. Mas na minha cabeça, eu trabalhava para comprar produto, para pagar as contas de casa e acabou. Né? Não ia conseguir fazer esse dinheiro ir crescendo, sabe? E é importante dizer que ainda nessa época eu atendia somente pessoas brancas, pessoas, né, não negras. E estava tudo bem, né? Hoje eu entendo que a única questão dessa época era que o meu serviço, de fato, ele não era valorizado com o potencial do que eu entregava. Então, as minhas clientes, elas queriam barganhar, elas pechinchavam muito o meu serviço. Eu acredito. Até porque o nosso tom de pele muda tudo. Total. Em qualquer lugar. Total. O pessoal fala, não é...
Em As pessoas qualquer falam lugar. assim, O pessoal fala, ai, que negra linda, mas pega na mão. Exato, Bia, eu ouvi Ah, frases que do negra tipo... linda, mas não sei o quê. Eu ouvi a frase do tipo, eu sou muito visual, o visual pra mim me pega muito, então eu quero trabalhar hoje pra ter dinheiro, pra conquistar minhas coisas, pra poder eu comprar as coisas que eu gosto. Então, a minha mesa, quando eu consegui comprar a primeira mesa de vidro pra eu poder fazer as consultas, teve uma cliente que entrou na sala assim, mas não tá demais pra você, não? Aí eu fiz assim, como assim? Neguinha, você tá metida demais. Pra que essa mesa de vidro? A mesa não era só pra mim, era pra eu poder atender as clientes. E ainda assim, pra elas, eu, enquanto esteticista, negra, querendo ter um lugar esteticamente bonito, visualmente bonito, era demais. Então, assim, tá demais. A cadeira era aquela cadeira tipo de diretora. Sim. Porque isso me encantava. Alto padrão, Total. confortável, até mesmo pra dar conforto pra E elas. credibilidade, passar credibilidade, Sim. porque eu também estudava muito. Então, hoje, todas essas falas, quando eu lembro disso tudo, faz eu entender o porquê que toda vez que eu tinha um passo para dar, eu não ia, eu recuava. Porque as minhas próprias clientes que compravam o meu serviço diziam o tempo todo, verbalmente ou gestualmente, que não era para mim. E eu acreditava. E eu fui vivendo a vida, até porque eu não tinha mais meu pai para dizer para mim assim, vai. Né? Meu pai era essa pessoa. Então, era eu por mim mesma. Então, quando você pergunta, teve alguém para te incentivar? Alguém para te motivar? Minha mãe, agora que minha mãe sabe dessas coisas que eu passei. Porque agora que eu falo com ela sobre isso. Porque eu resolvi, eu fui cuidando. Mas nunca de eu chegar em casa e falar, mãe, eu passei por isso, por isso, por isso, e agora? O que eu faço? Não, filha, não. Era eu, Deus, as minhas orações, olhar para o meu filho, entender o futuro que eu queria dar para ele. Sabe? Meu bem maior na minha vida, assim, o maior amor da minha vida é meu filho. Então, eu queria dar muito esse exemplo para ele. Mas eu não tive, na minha trajetória... Alguém para te conduzir. Não. Fala, vai. Foi muito aquela, acho que talvez aquela vozinha aqui no ouvidinho. Falei, minha filha, vai que você... Sabe aquela história dos ancestrais? Tá soprando e fala, vai, e vai. E eu fui indo, entendendo que hoje o meu objetivo de vida, de fato, é cuidar das pessoas, de pessoas negras. Cuidar, empoderar e colocar essas pessoas no lugar de pessoa. Olha, você pode também, tanto quanto qualquer outra pessoa. Quando você fala assim, você atende pessoas brancas, lógico que eu atendo. Óbvio que eu atendo. Só que hoje o foco de desenvolvimento dos meus tratamentos é 100% voltado para pessoas pretas. Ô, gente, esse é muito real, porque ela já chegou aqui chamando minha atenção por causa de filtro, tá? Eu já vou logo soltar a voz, que a gente já gosta de escancarar a bagaceira mesmo. Mas, ô, Carla, imagino também que, assim, muitas vezes no caminho você quis parar. Diversas vezes. Eu imagino, porque Diversas assim, vezes. que é difícil, a gente sabe que é cada um com a sua história, cada um com as suas dores, com as suas trajetórias, mas a gente sabe que nada pra gente é fácil. Mas não é pra Nada. ninguém. Eu acho que pra gente é 3 vezes mais difícil. Mas hoje eu entendo que o meu propósito de vida, a minha missão de vida, que hoje eu entendo muito mais, uma coisa muito mais interna, não é uma coisa que tá escrita em um lugar, é algo que eu sinto. A minha missão de vida, ela faz todas as vezes que eu olho para esses obstáculos, que são diversos. Todas as vezes que eu me deparo com uma dificuldade, com um obstáculo, eu falo, vai. Eu paro para ouvir aquela minha vozinha interna, sabe? Daquela Carla lá de trás, que comprava um pote de creme para dividir por clientes, que fez eu chegar até aqui e falar assim, olha o que você passou lá atrás, olha quantas de você passou por tudo isso, você tá aqui. E hoje eu entendo e aceito de verdade que sim, eu sou uma referência. Sabe? Não só no segmento de cuidado de pele negra, mas sim no lugar de uma empresária negra que sozinha conseguiu chegar no lugar que eu estou hoje. Então, eu não tenho nem opção de parar. Muito obrigada. A gente agradece por isso, viu? Carla, fora tudo isso, né? Toda essa diversidade, me tira uma dúvida, que eu, Beatriz, e acredito que quem for assistir também vai ficar bem curioso. Você mencionou lá atrás, lá na escola, né? Que você estava aprendendo, que você nunca era escolhida, selecionada para ser a modelo. A técnica, já existia técnica para pele negra ou sempre era voltado para branco mesmo? Desde sempre. Tudo que é pensado para cuidados de pele, até hoje, né? Na verdade, hoje não vou falar até hoje. Hoje tem mudado, tá? Existem algumas empresas muito focadas, sabe, empenhadas em começar a estudar as características da pele e do cabelo de pessoas negras. Sim, vem então, crescendo, está vem tomando mudando. uma força, né? Mas não é só tomar força pensando mercadologicamente falando. Mas a maioria pensa isso. Mas existem algumas empresas. Mas naquela época,
Quando a gente pegava livros, apostilas, né, não existia nenhuma foto de pessoas negras fazendo determinados procedimentos. Então, automaticamente, aquela história de você se ver representada. Se eu estou, enquanto uma aluna de um curso de estética, que sou negra retinta, estou numa aula de limpeza de pele e vou passando o catálogo e vejo que as modelos também são negras, eu falo, automaticamente... para mim também. E eu posso atender outras pessoas também. Só que lembra que eu falei que eu sou extremamente alérgica? Isso segue na minha vida até hoje. Eu tenho dermatite de contato crônica. Muito do que eu faço na clínica, nas clientes, eu não posso receber. Só que eu também fui entender, ao longo desses anos, que isso é uma característica da pele negra. Fisiologicamente falando, né? Então, a gente tem algumas questões na nossa pele que acabam desencadeando essa alteração por conta das desidratações e a pele acaba desenvolvendo alergias. Hoje eu sei disso, hoje eu sei cuidar, tratar e mudar. Naquela época, o básico não era direcionado. O que é o básico? Uma massagem, né? Um ultrassom. Então, massagem, como não tem nada para fazer, só vai e faz. Mas uma limpeza de pele, que é um procedimento básico, já não podia fazer. E por que não podia? É porque eles não sabiam que essa pele ela tem uma resistência, ela é hiperpigmenta demais, e aí você tem que preparar ela antes para que essa pele não manche. Então não é que não pode. Você tem que cuidar, preparar muito bem dessa pele antes. Entender que essa pele é muito desidratada, então por isso eu preciso hidratar muito antes, para depois eu fazer o tratamento. Então hoje eu entendo que a maioria dos tratamentos estéticos que são ditos que não podem ser feitos em pele negra, pode. Desde que você entenda primeiramente a fisiologia dessa pele. E na hora que você entende como que essa pele se comporta diante das agressões, você cuida dela antes, para depois você fazer o procedimento. Gente, eu tô apaixonada por essa mulher. O povo vai até me dar hater aí, mas ela fala com uma convicção, com uma firmeza, não tem como. Agora me fala, como que você virou essa chave, mulher? Como que, tipo assim, a menininha, bum, virou esse mulherão? São os tombos da vida, né? E como que você entendeu que até mesmo esse contato com a sua mãe, você falou que você trabalhou nisso, né? Pra você conseguir hoje falar com ela mais abertamente. Na verdade, você se curou. Primeiro. É um processo, né? É um processo de cura tardio, filha. Mas acontece, a gente sabe que acontece. Falo por mim mesma. Sou maloqueira, venho da periferia. Sim. Você já consegue ver pelo meu jeito. Isso que eu tô aqui, ó. Ó, ali, ó. Tá tudo ela bem. Fica ali, ó, me segurando ainda. Porque, assim, mudei muita coisa. Mas ainda tenho que mudar. É tom de voz, é postura, sim. Eu só não quero mudar a minha essência, que é essa. Mas é aquela coisa, a sua mudança, ela vai acontecer se for algo que estiver te atrapalhando no seu processo de crescimento e evolução. Se você estiver conseguindo crescer e evoluir com o teu jeito, tá tudo bem. Mas eu acredito que tem lugares que não é bem cabíveis, assim. Tem coisas que realmente... Meu tom de voz, principalmente... No começo, que a gente iniciou o pod, teve umas 2 vezes que eu assisti os vídeos, eu falei... Porra, gente, por que vocês mandaram eu falar mais baixo, pelo amor de Deus? Porque eu gritava no negócio. Dependendo do segmento, né? Entendeu? E assim, tem algumas coisas que eu me cobro hoje. Realmente, eu quero me olhar lá pra trás, virar... Como que é o nome do bichinho mesmo? Davi. Fazer sankofá. Você quer sankofá? Eu quero sankofá. Quero olhar lá pra trás e continuar marchando pra frente e entender que fez parte, assim, da minha evolução, né? Que eu aprendi, que eu reconstruí, mas que hoje eu sou muito fodástica. Faz parte de você. Então, e como que foi? Você fez algum tratamento ou não? Foi assim, a Carla na raça, e hoje você faz alguma coisa, porque eu acho que você faz, né? Pelo que eu acompanhei ali um pouquinho hoje, tem uma evolução, mas acredito que não foi assim o tempo todo. Não, imagina. Eu acho que assim, é importante falar que eu acho que essa mudança, ela começou, né? Eu acho que vou trazer esse tema e esse assunto aqui, que não é legal, não é confortável, mas acho que muitas mulheres passam por isso. Eu acho que foi quando eu consegui me sentir confortável dentro do meu relacionamento, apesar de ter o meu filho ali, que era a minha base. E na hora que eu consegui me desvencilhar desse relacionamento que estava me fazendo muito mal e que estava me diminuindo muito, só que também hoje eu tenho essa noção. Me incomodava, mas eu não sabia o que me incomodava, nem o porquê que me incomodava. E aí eu saí e volto para casa da minha mãe com meu filho, que minha mãe vira para mim e fala: olha, a casa tá aqui, você não precisa passar por isso, você tem um lugar para voltar.
Então, eu acho que ter tido a minha mãe como essa pessoa, que minha mãe ficou viúva aos 41, e minha mãe não tem ninguém até hoje, minha mãe se basta. Uma mulher feliz, sabe, super divertida, uma leonina maravilhosa. E ela, ó, você não precisa disso não, filha, vem pra cá. Então, na hora que eu entendi que eu tinha pra onde voltar, porque inconscientemente assim, se eu sair de casa, eu casei, eu não posso voltar mais. E a primeira pessoa a dizer, falar, volta, foi ela. Então, na hora que eu volto pra casa da minha mãe, né, começo a sair, continuo trabalhando, crescendo, ainda de passos pequenininhos, sabe? Ainda com todas as limitações, mas eu tinha uma base. Né? Ainda não tinha esse diálogo, essas conversas com a minha mãe, não tinha nenhuma. Mas eu sabia que eu precisava continuar trabalhando, eu precisava fazer esse negócio acontecer. O negócio que eu não queria ter. Aquele negócio que eu não queria ter, eu precisava fazer. Aquela responsabilidade. Exato. Era o Felipe, né? Exato. E já não dava mais pra tirar a responsa. E aí é onde eu começo a me relacionar novamente, né? Me caso, de fato, saio da casa da minha mãe. E aí, isso o quê? 2017 já pulamos bastante. Nesse momento, eu acho que eu mudei ali na Vila Mariana de centros de estética, acho que umas 5 vezes. Né? De um lugar para outro, de um lugar para outro. E aí começou a me incomodar o fato de eu sempre ter alguém... Por exemplo, eu sublocava a sala dentro de salão. Então, eu era limitada a fazer o que eu tinha que fazer de acordo com a estrutura do salão. Sim. E aí, mais uma vez, entra uma pessoa... Na verdade, mais uma vez não. Pela primeira vez, entra na minha pessoa uma mentora, que ela era coach do profissional de estética, e ela tinha disponibilizado um curso de gestão, vendas e marketing. Nesse curso eu entendi que tipo, eu trabalhava muito bem, mas eu não estava conseguindo vender, né? O Instagram já estava começando a, né, tomar uma forma, uma vida, exatamente. E ela me ajuda a mudar. Então, eu não tinha a minha estética não tinha nome, eu não tinha um logo, não tinha, como é que chama? Que a gente fala de... Eu sempre esqueço esse nome. Que é o... Identidade visual. Não, gente, não tinha nada. Ela, não, a gente precisa mudar tudo isso. Você faz um trabalho maravilhoso, você tem uma cartela de clientes incrível, mas as pessoas precisam te ver como um profissional. E eu, tá, vamos entrar nesse processo. E aí ela entrou, de fato, nesse ambiente que eu trabalhava, e ela virava pra mim e falava, Carla, acontecem coisas aqui dentro desse salão que não é compatível com o trabalho que você entrega lá dentro da sua sala. Principalmente a forma como as suas clientes são abordadas na hora que elas chegam. E eu, como assim? Eu não sabia. Porque se eu estava lá em cima atendendo, chegava uma cliente, eu só recebia a cliente na hora que ela chegava. Só que essa pessoa, Dani Martelo, meu anjo, ela ficava vendo o ambiente. Então, por exemplo, chegava uma cliente, ela vai, eu tenho um horário com a Carla. E aí a pessoa da recepção, tá... Ela tá com cliente? Não sei. E aí, ela que viu essas coisas, e eu não observava. E a cliente ficava em pé, na porta do salão, esperando a hora que eu terminava. Eu desci, mas você tá aqui? Ah, mas é porque não falaram que você já podia subir, eu já tava lá em cima esperando ela. E aí, a sala era bonita, eu tinha colocado papel de parede, macas maravilhosas, o lugar era lindo, já tinha colocado a logo. Tinha colocado a sua essência total ali. Só que as minhas clientes, na hora que elas chegavam, tinha, sabe? Aí foi onde a Dani começou a me direcionando mesmo. Olha, você precisa arrumar um outro lugar para você trabalhar. Só uma pergunta aqui, só para ver se eu entendi bem a conversa. A Dani, ela era só coach? Ela é coach, ela é consultora, ela é mentora. A área de atuação da Dani é dentro do ramo de estética. Então, ela trabalhou por muitos anos numa empresa de estética e ela começou a entender exatamente todos os pontos que aconteciam dos profissionais, porque que eles não conseguiam evoluir. Ela fez a formação de coach, mas o olhar dela era por que que os esteticistas não conseguem se capacitar, se profissionalizar e se colocar nesse lugar de potência que elas são. E aí eu achei ela num curso, numa propaganda do Facebook. Foi uma coisa aleatória. Você viu ela passou no Facebook. Lá. Participei do primeiro e único curso presencial que ela deu. Falei, meu Deus, eu preciso dessa mulher na minha vida. Pra você ter uma ideia, eu me desliguei da Dani o ano passado. Isso durou quanto tempo? Foi de 2016 até o ano passado. E aí a gente fez vários processos, mas não foi... Aí ela entendeu que eu, enquanto coach, eu era muito indisciplinada. Mas ela gostava muito de mim, nós viramos muito amigas. E ela continuou, tipo, me mentorando de diversas formas, de jeitos que por muito tempo ela não conseguiu fazer com outras pessoas. Mas comigo não tem como eu não entrar nesse assunto nesse momento, não tem como. Tá. Porque você tá se falando, eu tô me vendo, entendeu? Porque graças a Deus, meu povo, lá vem eu. Gente, olha ali, não ganha R$1,
vem aqui ficar me apoiando, conduzindo, me direcionando, acreditando, apontando os pontos, anotando pra quando eu chegar lá, sabe, me descascar? É tipo isso. Sim. Jennifer Furtado, gente. Tô falando dela. Ela, sim, é a minha coach. Vocês já conhecem quem me acompanha. Ela faz aí toda a mentoria do desenvolvimento emocional, comportamental. É psicanalista, palestrante. Vocês esperando o quê pra destravar? Tá esperando o quê pra virar sua chave? Fala sério. Eu tô virando. É que é um processo. É que nem o pessoal me para assim na rua e fala... Amiga, mas fala sério, dá certo? Gente, é processo, não é da noite pro dia, não é a pílula que você toma. Gente, eu tenho 35 anos. Eu tenho esses hábitos há 35 anos. Hoje, um pouquinho que eu já mudei, que essa mulher já fez na minha vida, pra mim é sensacional. E assim, é um pouquinho que você muda e que vai reverberando e vai chegando nas pessoas. E aí você começa a perceber que você começa a se conectar com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Porque a sua chavinha tá mudando. Entendeu? É sobre isso. Sim. Por isso que eu falo, gente, você que tá precisando destravar, eu vou deixar o arroba aqui, eu vou deixar o telefone dela pra contato no link, tá bom? Segue lá, gente, vai dar uma olhadinha, destrava, vamos andar, gente, vamos evoluir. Ela faz toda a diferença na minha vida. Tenho certeza que daqui a alguns anos a gente vai estar conversando tete a tete, viu, cara? Nós já estamos, nós já estamos. Mas eu quero estar bem assim. Você vai ver. A Pretinha que vai chegar. Já estamos, Sem filtro. Olha, eu não vou ver, Beatriz. Porque esse filtro eu vou levar pra minha vida. Beatriz, eu não tô vendo, eu não vou ver, eu já estou vendo. Que ótimo, eu fico muito feliz. É mais uma que, assim, enxerga algo em mim, né? Sim. E é muito carinho, é muita dedicação. Eu tô muito grata que é você que tá aqui. Eu queria muito ter essa conversa com você, você nem sabe. Não, é a hora de ver tu, eu vou tu lá no evento, eu fico olhando. Eu acompanhei sua live de ponta a ponta, Que filha. massa. Tava lá, ó. É muito louco, né? Porque a gente vai fazendo o trabalho, como não é um trabalho que foi idealizado lá atrás, não foi uma coisa planejada, né? Como eu digo e disse, eu sinto de verdade que tipo, eu tenho um propósito muito grande na minha vida e hoje eu só sigo e vou, né? Então, quando eu vejo que eu consigo tocar com a minha história, com a minha trajetória, pessoas como você, que não é da minha área, mas outras que são da minha área, eu fico, gente, como que a Carla fez? Gente, não existe chave mágica. Pílula mágica. Não existe pílula mágica. Foi um feitiço. Não foi um feitiço, e assim, gente. né? Estamos falando aqui, né? Vou fazer 42 anos. Quando eu paro pra pensar, este ano, em setembro, eu completo 19 anos de profissão. Uau! 19 anos. Né? Tem desde 2007 na Vila Mariana. É muito tempo. Eu conheço cada cantinho daquela Vila Mariana. Que a corrida na ladeira foi tensa. Poxa, e como? Correu muito na ladeira. E aí, conforme eu vou indo para esses lugares, acessando, eu comecei a fazer... Aí eu fui fazer faculdade de biomedicina, porque eu entendi que somente a estética não estava me trazendo o conhecimento que eu precisava, ainda não tinha olhado para as questões de pele negra. Fui fazer biomedicina, e aí na biomedicina eu falei, meu Deus, a pele da gente ela é incrível, com infinitas possibilidades. E aí eu começava a levar o meu conhecimento da biomedicina para os meus tratamentos básicos. Então foi melhorando, aprimorando os meus atendimentos. E as clientes começaram... tudo, né? Total. Sério. E aí eu percebo que as clientes começam a me dar um pouquinho mais de credibilidade, porque agora eu tô fazendo faculdade, né? Então não mudou porque tanto. Porque agora eu sou uma preta graduada. Exato. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, foi mudando, casei em 2017. Aí, nisso que eu casei, eu voltei várias casas, porque aquela coisa, foco no casamento, foco na família, foco não sei o que lá. Isso quando eu fui ver, tipo, que eu tava aqui em cima, eu voltei pra baixo. Eu parei de faturar, diminuiu minha agenda, diminuiu muito. Nesse processo, a minha dermatite, ela atacou num nível surreal. Eu tive crise de dermatite no rosto, no meu braço inteiro, tipo, de empolar, tipo, deu precisar suspender minha agenda por mais de uma semana. E deu parar no hospital mesmo, de ficar meu braço assim inchado, mudar de tamanho, minha mão mesmo, por conta da alergia, porque eu continuava fazendo algo que eu não podia fazer mais. Pra quem não tem noção, quando a gente é dona do nosso próprio negócio, que pra ele funcionar precisa das nossas mãos ali, pra tá acontecendo, uma semana a gente é uma ronda na nossa conta bancária, tá? E como? E aí eu me lembro muito que eu chamei a Dani. Falei, Dani, seguinte, eu preciso que você me ajude. Eu sei que você conhece muitos profissionais. Eu preciso que você me ajude a vender tudo que eu tenho, porque eu vou parar. Aí ela fez essa cara que você fez agora. Meu Deus. Ela, como assim? E eu com meu braço, ela viu o jeito que tava. Eu falei, Dani, e eu chorando. Eu chorava. Eu falei, olha meu braço.
Eu não Tá tenho... vendo, Jay? Não é só eu que chego chorando lá. Eu chorava horrores. Eu falei, Chora, Dani, não dá mais. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pela minha profissão. Mas eu não tenho condições, porque é um sinal claro de que eu tô indo pro caminho errado. Eu tô acabando com a minha saúde. Então, eu não vou mais. Ela virou pra mim. Falou, tá, você não vai mais fazer. Você vai fazer o quê, então? Falei, não sei. Eu tava na faculdade. Falei, eu tô fazendo biomedicina, vou para a área de análises clínicas, vou para a área de imagem. Ela falou, tá, então você desenha para mim qual que é os seus próximos passos, que aí eu vendo com você os produtos e te direciono. E eu não tinha quais os próximos passos. Eu só meti o louco do tipo, vamos vender tudo, eu vou parar com tudo. Aí na hora que ela entendeu que realmente era só um surto, porque eu tava desesperada e muito preocupada com a minha saúde, ela falou, cara... Não era um planejamento, projeto traçado, Imagina, né? Vou parar aqui, mas eu vou iniciar ali. Não, eu só vou parar e a gente vê o que acontece. E ela falou assim, Carla, você, das profissionais que eu atendo, você tem um potencial gigante. Seria muito errado da minha parte se eu permitisse que você fizesse isso. Eu falei, Dani, mas não tem o que fazer. Eu não posso. Ela falou, tem. Você já parou para pensar em contratar estagiária? Foi neste momento que eu comecei a contratar. Eu falei, como assim com estagiária? Ninguém vai saber fazer o que eu faço. Né? A minha massagem ninguém sabe fazer. A minha limpeza de pele ninguém sabe fazer. Ela falou assim, tem certeza? Você trabalha sozinha há tantos anos. O mercado de estética está tão grande, tem tanta profissional querendo estagiar. Você tem certeza? Eu falei, ai, Dani, não sei. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, me dá um mês. Me dá um mês, a gente vai fazer um processo seletivo. Ela fala até hoje que eu fiz o processo seletivo de Harvard. Porque eu era muito chata, sou até hoje, muito exigente. Sério? E o quê? Para trabalhar com as minhas clientes, para atender minhas clientes, para poder entregar o que eu entregava, tinha que ser muito boa. Mesmo que você fosse estagiária. Mesmo que você ainda não tivesse formado. Então, eu fiz uma seleção, acho que com umas 15 meninas. Gente, sério, questionários. Foi um negócio... Hoje eu dou risada, mas, putz, é muito sobre mim. Sabe? A minha entrega de excelência de trabalho começa ali nesse momento. Então, as meninas que queriam fazer o teste, elas falaram, meu Deus do céu, vou fazer entrevista com essa mulher, tô lascada. E aí, eu selecionei duas, falei, vamos fazer um teste para ver. Por fim, eu acabei ficando com as duas estagiárias. E aí, parei de fazer corporal. E aí, eu ficava só na mesa, lá na mesinha de vidro. A mesa de vidro tudo elegante. Não, ainda não era a mesa de vidro. A mesa de vidro foi em outro momento. Tava lá na minha mesinha, só olhando. Eu conseguia ver as meninas atendendo, olhava a agenda. Eis que as mesmas clientes que tinham todo esse apego comigo começou... Nessa época, eu não gostava de fazer facial e nem limpeza de pele. E nem tinha habilidade com limpeza de pele. Tem horário para limpeza de pele? Ai, que saco, não gosto de fazer limpeza de pele. Carla, mas eu quero, porque elas queriam deitar na maca para papear comigo. E elas queriam que eu fizesse alguma coisa nelas. Então, a limpeza de pele não pegava, que eu colocava a luva. E tava tudo... né? E aí foi onde eu comecei a entender que a questão de não saber fazer tinha a ver com falta de prática. Não era que eu não sabia, afinal de contas, eu estudei para isso. Sim. Né? Eu não praticava, e com isso eu não tinha muitas habilidades. E aí, menina... Eu passei de a melhor esteticista corporal para a melhor esteticista facial. E aí eu ia nos congressos, ia nas feiras, trazia produtos, desenvolvia tratamentos faciais. O corporal começou a ficar ali ok, mas o facial estourou. E aí foi muito bom, foi muito bom. Por conta desse lugar que a Dani já tinha identificado, que a forma como as minhas clientes eram atendidas lá embaixo não era compatível com o que a gente entregava em cima, a gente muda de espaço. Aí fui para um espaço menor, onde era meio que só a gente, mas aí, tipo, deu uma queda de novo. Deu uma queda brusca no atendimento, não conseguia mais pagar conta, não conseguia mais pagar aluguel, tinha as estagiárias. O que seria o que dessa vez? Não sei. E aí, aquela fase ruim que a gente passa pra acordar. Só que não dava, lembra que eu não tinha opção? Eu tinha conta pra pagar, tinha um filho, agora eu tinha estagiária, agora eu tinha 2 estagiárias. E na época, uma das meninas, ela era muito novinha. E ela falava assim, e aí o Instagram já estava começando a ser um meio de comunicação, né? De entrega, de serviço, de produto. Aí eu me lembro que a Stephanie falou assim, cara, e se a gente contratar, se você for atrás de blogueira? E eu, o que é isso? Eu era muito mais velha que ela, né? O que é isso? Blogueira, essas meninas que vão nos lugares, elas fazem vídeo e divulgam. Eu falei, mas isso dá certo? Ela falou, não sei. Vamos tentar? Porque elas precisavam de grana, elas estavam vendo que eu estava sem dinheiro para pagar. Menina, neste momento, hoje com muita propriedade eu falo, que eu entendi nessa hora
o real significado da palavra representatividade. Neste momento eu não tinha letramento nem consciência racial, eu não fazia a menor ideia de que existia uma demanda surreal do público preto para o meu serviço, principalmente por eu ser uma pessoa preta. Por quê? Como que eu descubro isso? Porque na hora que eu vou lá no Instagram, eu entro em contato somente com as influencers negras. E meu público era todo branco, todo branco. E eu comecei a mandar, eu fiz um texto e mandei para várias. Mandei para Ivy Pisotti, a ex-bailarina do Faustão, só para as top. E aí nisso, uma me responde, uma específica foi lá e me respondeu, uma específica não, Débora Luz. E o nome dela, o sobrenome não é Luz, não é à toa. Ela me respondeu, veio até o espaço com o namorado dela na época. E ela veio porque na cabeça dela, como eles já trabalhavam o Black Money, que eu também não conhecia, e eles já faziam esse trabalho de Black Money já há um tempo, eles acharam que, por eu ter mandado a mensagem, tinha uma pessoa branca atrás de mim fazendo eu mandar para ela por conta do movimento. Então ela falou, deixa eu tentar entender quem é você mesmo e o que você faz. E na hora que eu expliquei, falou, tá, consigo, venho, faço alguns conteúdos para você e entrego. Olha que loucura aqui, né? É o plot twist. Sabe a história do plot twist? Sim. Acontece neste momento. Meu Deus! Neste momento, isso é 2018, mas 2018. Menina, e aí a Débora faz uns vídeos, a Débora começa a entregar lá o conteúdo dela, aquela coisa maravilhosa, uma modelo maravilhosa, uma influencer incrível. Eu tenho muito respeito e admiração por ela. Começa. Entra em contato. Oi, tudo bem? Quero marcar um horário. Aí chegava lá uma pretinha. Aí 2 pretinhas, 3 pretinhas, 4 pretinhas. E eu olhava para aquele aí, o olhar de admiração delas me surpreendia. Aí eu falava assim, ai, nossa, como eu precisava desse espaço, de um lugar de uma pessoa preta para cuidar de mim. Zero noção do que isso significava para elas. Zero noção. E eu estava fazendo mais do mesmo. Então, tudo que eu fazia nas minhas clientes, eu fazia nelas. E aí começou a dar muito ruim. E aí a pele começou a dar alergia, e aí começou a dar reação alérgica, começou a manchar. E eu falei, ué, não é igual, eu não aprendi lá no curso, que tipo, é pele. Pele é pele. Pele é pele. E aí, nesse outro momento, na mesma época, ela me indicou uma amiga dela, Sol Menezes, que é uma queridíssima da minha vida. E ela tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro. Ela falou, cara, ela é super influente no meio artístico. E ela tá precisando de parceria. Você topa? Eu falei, topo, manda pra cá, vamos fazer esse negócio acontecer. E a Sol, ela realmente é do meio artístico, de cinema, de teatro, de música. Sim. E começou a vir uma galera. E eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Então é onde eu vou nos livros. E eu não tinha nada que conseguisse me orientar sobre como cuidar dessa pele, que estava dando ruim, né? Precisava de uma solução rápida. E não tinha. E a galera vindo. Só que a grana começou a entrar. Começou a entrar. Eu falei, para lá. Mesmo dando ruim? A demanda é tão grande. A necessidade de pessoas negras serem cuidadas por outras pessoas negras que entendem dela minimamente no olhar. Sim. Sabe aquela coisa de você olhar e se acolher somente no olhar? Sim. Essa demanda é tão grande que, não, cara, deu ruim, não tem problema. Na semana que vem eu volto, você vai no congresso, se você achar um produto, pergunta lá pra pessoa no stand se tem algum produto para minha pele. E eu comecei a rodar nos congressos de estética em todos os stands. Qual o produto que você tem para pele negra? E não tinha. E eu trazia essa demanda para Dani. Dani, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá lotando de gente na minha agenda. E eu não sei o que fazer, porque tudo que eu fazia em todo mundo não dá certo. Ela, tem uma pessoa que eu fiz mentoria, que ela é do interior de São Paulo. E eu me lembro que ela tinha alguns estudos para pele negra. Eu vou contactar você com ela. Fiz algumas aulas online com ela e eu entendi o básico do básico do básico do básico. Com esse básico que eu entendi, eu fui para as feiras de estética. Então eu pedi, eu quero óleo de jojoba. E eu comecei a tirar todos os componentes químicos, fragrâncias e não sei o que lá. Eu comecei a levar, eu falei, gente, é o básico bem feito, porque a nossa pele é boa. A nossa pele só não tem hidratação suficiente. Então, e eu comecei. Eu falo muito que eu fiz da minha maca o meu laboratório. Uau! De verdade. Porque eu ia nos professores, aí eu estava fazendo faculdade, chegava na faculdade e perguntava, os professores não sabiam. Que sempre foi voltado para branco, né? Só que eu tinha lá dentro da minha clínica modelos, né? Que eram clientes que estavam pagando. Eu falei, então daqui, se tem essa demanda, se eu entendo o que eu sei fazer... Modelos mais ou menos ainda, né? Porque se dá muito ruim, aí... A galera vem. E aí é muito triste saber disso, que as pessoas, mesmo sabendo que pode dar ruim, ela confia, porque ela quer muito comprar aquele serviço. Sério?
Infelizmente, porque eu falo, é para ontem que o mercado, que a indústria da estética, saúde e beleza precisa começar a olhar para a pele negra, para as pessoas pretas, sabe? Sim, a gente sabe, pretinha, né, cara? Sim. Então a gente sabe como é escasso. A maioria das coisas no mercado pra gente é escasso. Mas eu chegando lá, você já me orientava referente a isso? Olha, pode ser que dê ruim. Não. Nunca, não dá, né? Não. É seu serviço, é seu Eu tempo. entendia que eu precisava tirar tudo, né, que você tinha, e eu começava com o básico. Na hora que eu começava a entender que eu precisava hidratar, cara, mas essa mancha, pera aí que eu vou... Então, eu ia nos livros. Então, eu lembro que eu ia para os congressos, quando eu começava a falar com as minhas colegas que eu estava nichando para cuidados com pele negra, eu ouvia dessas minhas colegas. Mas dá dinheiro? Porque eles têm dinheiro para pagar? Eles. Eu era uma pessoa negra conversando com uma colega branca. Falei, então, eu só tô entendendo que, tipo assim, eles estão desesperados querendo o meu serviço e não tem ninguém para atender. E eu só acho que é muito ruim você pensar eu bato lá na tua clínica, falo, olha, eu quero fazer uma limpeza de pele. Você vai virar para mim e falar assim, eu não vou te atender porque você é negra. Eu falei assim, você entende que isso está inserido dentro do racismo estrutural? Porque você é uma profissional, você estuda, você é detentora de um conhecimento. E a minha pele é uma pele. Só que a minha pele tem uma produção excessiva de melanina. E aí, vamos tentar... Ela, não, mas eu não acho que é assim. Aí dá muito... Eu dispenso. Quantas pessoas eu mando embora? Eu não atendo. Quantas pessoas? Então, esse lugar de não pertencimento, de dor mesmo, por falta do acolhimento, foi o que começou a me mover, entendeu? Então, é nesse momento que eu entendo que para você poder cuidar de pele negra, você precisa entender quem é essa pessoa negra que está chegando no seu espaço. Então, eu falo lá que hoje o que permeia o nosso trabalho é acolhimento, pertencimento, sabe? E toda essa parte de cuidado para além da fisiologia. Então, eu precisei estudar a história da beleza negra no Brasil, eu precisei estudar manual antirracista, eu precisei entender por que muitas pessoas chegam na clínica com esse brilho nos olhos e depois sai do procedimento com lágrima nos olhos, e eu não entendia por quê. Porque lembra que eu disse que, por eu ser muito alérgica, não era um serviço que eu buscava. Então, eu não sei que dor é essa. Né? A necessidade das pessoas terem pele manchada, queimada, problema com acne, com oleosidade, usar produto errado, usar ácido de forma errada, não usar protetor solar. Por que existia tanta informação errada? Porque as pessoas não se sentiam pertencentes a esses espaços, a espaço de estética. Só que a gente para pensar que a autoestima para a gente é algo muito forte, é muito importante, né? A nossa vaidade, o cuidado com a nossa pele. Você quer, né, ter esse cuidado. A população negra é a população que mais consome produtos de beleza e serviço no Brasil. O quanto de dinheiro a gente movimenta no Brasil é uma coisa assim... Isso, pra mim, é surpreendente. Sabe por quê? Vou te trazer por que não é surpreendente. Para você usar uma base, você consegue usar uma base só? Você compra quantas bases para chegar no seu tom de pele? Você consegue achar uma base só? Então, eu vou ser sincera, porque eu sou sincera, tá, Sim, cara? por favor. Eu não sou das melhores, eu não sou muito vaidosa. Tá, mas você usa. Eu uso. Uma leve, mas usa. Eu bato uma lá que dá certo, se não der a gente tá com pó. E aí é isso. Passa Então, um blush. o que eu começo a perceber? Que as pessoas não sabem cuidar da pele, não sabem o que precisa usar um protetor solar, qual o sabonete que vai usar, muitas vezes usa o sabonete do próprio corpo, a temperatura da água, não sabe que precisa hidratar a pele, porque toda pessoa preta acha que a pele é oleosa. Sim. E aí, tipo, minha pele não pode brilhar. Brilho em excesso não é bom, mas o brilho na quantidade, ok, é saudável e é bonito, é o tal do glow que a gente precisa na nossa pele. Então você quer colocar pó pra tirar esse brilho. Só que aí você não sabe usar o básico, que é um sabonete e um protetor solar. Verdade. Viu? É real, porque aí, o mesmo sabonete que eu tomo banho é o que vai no viu rosto. só? E a gente sabe que o que a gente usa aqui no corpo, né, as necessidades da nossa pele no corpo não são as mesmas do rosto. Então são sabonetes distintos por diversas questões. Isso é um ponto. E aí, você falou que você não liga tanto para essa questão de maquiagem. Mas é muito difícil uma pessoa que gosta de maquiagem, uma pessoa preta achar uma base só. Nisso, ela vai comprar 2 bases para poder chegar no tom. Aí, depois, ela vai usar entre 1 e 2 pós. Aí tem o pó, aí tem o blush. Quando vai ver a parte a bolsa de maquiagem de uma mulher preta... É mais do que a mochila. Exato. E muitas vezes o tom de pele nem fica na foto, não fica adequado. A mesma coisa é cabelo.
Então, é trança, antigamente era alisamento, estamos saindo dessa estigma de alisar. Eu era lisa. Eu também era. E aí é alisar, aí depois quando você sai, você entra pra transição, aí são vários produtos, são vários cremes, você não sabe qual é o melhor creme pra você. Então, tanto é que hoje a prateleira das perfumarias de produtos para cabelos crespos e cacheados aumentou muito. E eles, ou seja, o mercado consegue entender o quanto a gente consome por conta da nossa vaidade, da nossa autoestima, que por muito tempo foi subjugado. Por muito tempo foi dito para mim, para você e para tantas mulheres negras que nós não somos bonitos. O meu cabelo black não é bonito, o meu crespo não é bonito. E aí a gente foi acreditando. Então, quando você começa a entrar nesse lugar de você se olhar, de você se aceitar, beleza, aonde eu encontro esse profissional? Aonde eu encontro esse produto? Aonde eu encontro o cabeleireiro? E aí você vai, a gente gasta muito mais. Então, a indústria de beleza... Eu encontro esse aconchego, né? Só que eu tô falando, exatamente, tô falando de grana. Então, a gente tá falando primeiro da parte da grana, então eu vou investir mais. Então... Caro ou barato, se eu entendi que aquele produto é pra mim, eu vou pagar. Porque eu quero me sentir bem, quero me sentir bela. Só que para pensar quando você encontra um lugar, um espaço, onde, além de você ter algo direcionado pra você, você vai ser bem atendida, bem acolhida. Vão te olhar nos olhos de verdade, falar assim, seja bem-vinda, você tá num lugar seguro. Vamos conversar, vamos bater um papo. Então, o nosso centro de estética, hoje, ele tem essa base. Sabe? De colocar a pessoa negra num lugar, tipo assim, olha, isso aqui é pra você, sim, é pra você também. Você pode, você deve, você merece estar nesse lugar. Acabei de falar isso no Instagram pra minha coach. Falei, o espaço é incrível, ainda não tive a oportunidade de ir lá. Sim. Mas vamos esperar que o papai tá reservando aí pra gente, né? E aí, Bia, desse processo, né, de chegar nesse lugar, que eu fui mudando, então eu saí desse lugar, fui para um espaço onde toda a parte da recepção era tudo minha. Então, eu tinha minha recepção, tinha 3 salas, aí é onde eu saí das estagiárias e contrato, né, Eva e a Aline. A Eva foi a primeira, então, né, não por acaso a Eva, ela é uma esteticista branca, que desde o início ela entendeu todos os meus corres, todas as minhas questões, todas as minhas inseguranças. E na época eu lembro que ela me olhava e falava, eu preciso ajudar essa menina. E eu era chefe dela. E eu sendo a chefe dela, e ela sendo uma menina branca, e eu uma pessoa preta, ela fala, tá, vou ali ajudar ela do jeito que eu posso. Na época, minha mãe era minha recepcionista. Eva é uma pessoa que hoje a família dela não mora aqui em São Paulo. Então, ali ela tinha como lugar, tipo, de família dela também, sabe? E aí, hoje, quando a gente conversa, ela fala assim, Carla, eu não me vejo trabalhando em outro lugar. Ela olha e cuida das minhas clientes, das pretinhas, das pretonas, dos homens. Parece que a Eva, ela é pretona mesmo, mas ela é de alma, porque ela entende que é para além do que está na pele, para além do que está fora, no externo, sabe? Porque ela olha a pessoa como uma pessoa. Então, por muitas vezes, Bia, eu fui questionada sobre, mas não é um centro de estética voltado para pessoas pretas, onde você é uma mulher preta, por que essa menina branca está fazendo aqui? E a gente começa a trazer a questão dos brancos que são aliados. Né? E que, quando eu paro para pensar que eu acho que uma profissional branca deve cuidar e olhar para uma pessoa preta para poder atender, se um dia a Eva sair, ela seguir o caminho dela, em qualquer lugar que ela trabalhar, ela vai entender exatamente as questões da pessoa preta na hora que buscar o serviço dela. Então, não é só sobre trazer os profissionais pretos para estarem comigo. A Eva, ela é meu amorzinho, meu primor de verdade, sabe? E aí, na sequência, eu trago a Aline, que foi a primeira, né, profissional preta que eu contratei, preta retinta, também nesse lugar de insegurança, porque ela nunca tinha trabalhado num centro de estética onde tinha tantas pessoas pretas, e ela via as pessoas querendo vir, querendo estar ali, ela, meu Deus do céu, como é que eu faço? E aí eu entro nesse lugar de liderança com muita dificuldade. Lá atrás, no início, não tinha, mas eu entendia que elas me viam como essa líder que eu não sabia que eu era. E aí eu vou, explico, direciono, dou treinamento para elas cuidarem, porque lembra que eu já não posso mais fazer procedimento. Sim. A gente inicia com o processo de depilação a laser na clínica, que dá um boom, que é uma outra questão de como é que faz laser para pele negra. E aí nisso, Bia... Porque tem um diferencial também. Total. Uau! Total. E aí o maior índice de queimadura de laser é em pele negra, por conta do excesso de melanina. E aí é um outro mercado também que as empresas de depilação a laser precisam olhar para ontem. Porque também, como eu disse, a demanda é muito grande. Então, nesse momento que eu começo a trazer as meninas e elas
conseguem entender que o movimento que eu estou fazendo, ele realmente tem um propósito muito forte, muito sério, e de muito amor e de muito coração, elas meio que vestem literalmente a camisa do tipo, debaixo de chuva, debaixo de sol. Teve uma vez que o teto de uma das salas caiu. A única pessoa que ficou comigo na época, tinha uma outra menina, foi a Eva. Ela falou, Carla, é na minha folga, eu estou aí para te ajudar. O teto caiu e eu não sabia o que fazer. O proprietário, nem aí para mim. São essas coisas que eu fazia, tô fazendo tudo errado. Eu vou parar com tudo. Ela falou, não, você não vai parar, a gente vai continuar e vamos dar a volta por cima. E aí eu me lembro que no auge, né, começa as coisas darem uma movimentada, entra a pandemia. Para tudo, fecha tudo, e a gente vai para casa e eu tenho equipe para pagar, o aluguel eles conseguiram suspender. E o que eu faço? Aí a formiguinha do vamos fazer negócio, eu comecei a fazer consulta online. Então, eu comecei a fazer direcionamento para esses clientes, para esses seguidores do Instagram, que nessa época o meu Instagram já estava alto. E aí começou a aumentar muito, porque eu comecei a fazer lives. Eu comecei a fazer, eu mostrando o meu cuidado com a pele. Eu indicando o produto dos meus fornecedores para as pessoas usarem em casa. Então, isso começa em março. A gente volta aos atendimentos em agosto. Que começa a flexibilizar. Sim. Pipocava. Adorei. Não cabia gente na clínica. Não, a gente não tinha agenda para atender tanta gente. Então, nessa época, eu tinha uma sala, um conjunto comercial com 3 salas e uma recepção, aonde a recepção não tinha lugar para as pessoas sentarem. E eu sempre trabalhei com horário agendado, não gostava de atrasar a agenda. Entrou nesse momento Flávia, que na época ela é nutricionista, mas ela entrou para me ajudar na parte de gestão, porque ela me acompanhou durante a pandemia, com alguns projetos que eu fui fazendo online. Ela falou, Carla, você tem um potencial muito grande aqui dentro, a gente precisa fazer esse negócio dar certo. E eu desesperada, falei, tá, vamos pagar aluguel, comprar produto, pagar funcionário. Ela falou, não. Tem muito mais. E aí, Bia, eu aqui. tinha um sonho. I have a dream. Como Martin Luther King, né? Eu tinha um sonho que eu não verbalizava muito ele. Mas eu me lembro que me incomodava muito que os lugares que eu atendia era sempre eu dividia o espaço com outras pessoas de alguma forma. Era um conjunto comercial onde a gente subia, tinha a minha sala, o meu conjunto comercial, e tinha vários outros conjuntos comerciais naquele espaço. E eu lembro que eu falava que eu queria muito, quando me perguntavam, tá, qual que é o próximo passo? Eu falei, olha, eu quero muito atender, eu falava, a minha frase era, eu quero atender numa casa de chão. Como assim, casa de chão? Casa, sabe casa? Eu quero que minha clínica seja numa casa. E eu não quero mais, sobe no andar de cima, sobe no sei o que lá. Eu quero ter uma casa com várias salas para poder atender as pessoas nessa casa. Eu não quero mais sublocar espaço dentro de espaço para dividir com ninguém. Né? Porque era um conjunto comercial onde tinha muitas meninas negras subindo. E tipo, acontecia várias situações desagradáveis nos corredores. Eu não queria mais. Nessa época o Instagram já estava muito forte, atendendo muita gente famosa, inclusive, do meio artístico. Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? 2019, antes da pandemia. Acho que a gente foi nesse processo. Entra 2020, agosto, a gente continua no mesmo espaço. E aí eu me lembro que numa esquina, né? Aqui tá Rodrigues Alves, que é do metrô Ana Rosa. E aí tinha uma ruazinha aqui, que era uma ruazinha paralela, né? Lá na Vila Mariana, e uma das meninas que trabalha comigo passou, que ela veio de um salão, e falou assim, cara, aqui nessa rua tem uma casa que tá alugando e tá dizendo que tem 10 salas disponíveis. Eu falei, 10 salas? Meu Deus, tem dinheiro para pagar um negócio desse? Aí a Flávia, vamos lá para dar uma olhada. Eu falei, não vou, porque ela falou, Carla, vamos dar uma olhada. Menina, na hora que eu entro nesta casa, tipo assim, eu me vi ali, tipo, o sonho da casa de chão. Você sentiu em casa? Totalmente. A casa estava abandonada desde o início da pandemia, né? O aluguel estava lá embaixo, porque entregaram a casa e ninguém mais queria alugar. Estava lá embaixo para a localização, mas não estava abaixo para o valor que eu podia pagar. Porque era quase 3 vezes mais o valor que eu pagava antes. Eu falei, não tem um cliente para conseguir colocar nesse lugar. Mesma história do lado da salinha. E ela falou, a gente vai fazer esses clientes acontecerem. A gente vai fazer dar certo. E aí, uma das coisas que a Flávia falou pra mim assim, cara, é o seguinte, é que você quer tudo ali muito perfeitinho no lugar. Dá pra ir, mas com o que a gente tem nessa clínica. Não dá pra pintar uma parede. Todos os móveis, os aparelhos, é com o que tem. Aos pouquinhos, a gente vai montando. Na hora que eu entrei na casa, de fato, eram 10, não, eram 9 salas. Eu falei, vou fazer o quê com tanta sala, gente?
Hoje, falta sala. É essa casa, que é onde é a clínica. Tem o quintal no fundo, que é onde acontece a feira do afroempreendedorismo. Isso que eu ia falar, eu já dei uma curiada, viu? Não fui lá, mas eu já dei uma curiada. E aí hoje a casa, ela tá tomando a forma que é o que realmente me agrada nos meus olhos e no meu coração. Cada cantinho, assim, tem um... Tem. Não vou falar que é a sua essência, o seu detalhe, o seu toque, porque eu não conheço você tão a fundo. Tá. Mas tem aquele toque acolhedor que a gente, como consumidora, olha e fala, caramba, meu, Exato. que legal. Você entra no espaço e na hora você fala, esse lugar é meu lugar. É assim, você abre a porta e fala, gente, é meu lugar, cheguei no meu lugar. Eu vi uma postagem que você fez de um casal. Não, mentira, não foi nem um casal, foi uma família. Foi uma família. Tinha até uma menininha também. A família passa. Falei, gente, que incrível. Tem lugar pra todo mundo. Para todo mundo. E aí hoje, né, eu tenho um espaço onde eu tenho uma equipe com 5 meninas. A Eva, que é a minha primeira, ela tá de licença maternidade. Tem a Nicole, que é minha social media, que faz parte desse processo todo, porque se ela não tá lá dentro para entender... Ali tá aqui com a gente, viu, gente? Tá aqui presente. Se ela não tá ali dentro para entender essa essência do que eu falo, sem a Nicole lá dentro, eu posso falar, eu posso fazer vídeo, mas ela, com a sensibilidade dela, com a pouca idade dela e criatividade, ela consegue transpor isso, sabe, nas câmeras. Então, eu ouvi esses dias de uma cliente, Carla, eu vim aqui na clínica por conta do seu Instagram. Chegou para mim num anúncio lá, eu olhei, me deu vontade de vir. E aí, na hora que eu vi, eu entendi que vocês, inclusive, não é só um Instagram bonito. Vocês sabem do que vocês estão falando. E, ao mesmo tempo, chega a cliente e fala assim, eu sei que depilação a laser não é compatível para pele negra, mas eu vi que vocês são especialistas e, na hora que eu olhei o Instagram de vocês, vocês têm um cuidado tão grande com o cliente que eu quero estar aí. Então, essa é a minha verdade. E eu só consigo passar essa verdade quando eu tenho alguém que consegue captar essa minha verdade, essa minha essência e transpor isso nas redes. Senão, a gente não consegue entregar, a gente não consegue alcançar. Então, tudo que vocês olham lá no Instagram da clínica é de verdade. E é obra dos olhares de Nicole. De verdade. Então... Muito obrigada, amiga. E aí hoje tem, né, de fato, a Feira do Afroempreendedorismo, porque eu lembro que em novembro de 2021 estávamos, tá, o mês da consciência negra, o que a gente vai fazer, qual campanha? Eu não sou a favor de campanhas só para monetizar. Eu sou a favor de campanhas onde a gente consiga, de fato, sensibilizar e trazer a pessoa para a consciência. Então, o que é, de fato, o mês da consciência negra? É o mês onde a gente consegue celebrar, enaltecer. Eu não gosto de falar das dores, porque a gente fala sobre as nossas dores o tempo inteiro. A gente sai, põe o pé na rua, a gente tem de cara, sabe, sobre as nossas dores, sobre você ser uma pessoa preta. Então, para mim, quando eu falo de cuidado, de beleza, dessa essência que a gente tem, eu quero que no mês da consciência negra, as pessoas olhem para o mês e falem, gente, é ali que eu quero estar. Eu quero mais falar de dor, não deixa para falar os outros dias. E aí a gente pensa, tá, o que nós vamos fazer então no mês da consciência negra? E aí eu fui lá para trás, tem um quintal lindíssimo lá na clínica, que é um espaço de muito amor, de muito afeto, de muito acolhimento. Eu falei, é um espaço tão grande que está vazio, está desocupado, né? Eu falei, e se a gente fizer uma feira? Porque eu sei que aqui dentro da clínica tem muita gente que conversa comigo na maca que tem produtos incríveis. Mulheres de periferia, mulheres, estão iniciando empreendedorismo e elas não têm como divulgar seus produtos. E aí tem muita cliente aqui que quer comprar de afroempreendedora. Onde elas acham essas pessoas? Cheia de criatividade, às vezes só tá faltando um caminho, Exato. uma oportunidade. Aí a gente faz a primeira feira do afroempreendedorismo em novembro de 2021, que foi um sucesso, de adesão dos expositores, e as clientes ficaram encantadas, porque aí você pega, esse brinco é de uma afroempreendedora, esse colar meu esse vestido também é. Então eu fico pensando, se você vai num shopping, eu não consigo comprar produtos de empreendedores pretos com tanta qualidade e excelência e que realmente me contemplam. Essa é a pegada da feira, sabe? Sim. E aí as clientes começaram a adorar. Aí entrou 2022, tá, e quando vai ser a próxima feira? Nem era projeto. Falei, não, a feira foi em novembro. Aí a gente fez em março para fazer o afroempreendedorismo feminino. E era só empreendedora mulher preta. E aí deu muito bom também. E aí vinha a síndrome aqui assim, falava assim, olha, só para te lembrar, tá, você é esteticista, você não é organizadora de feira, então para de ser louca, que continua sendo esteticista. Aí começava, gente, quando vai ser a próxima feira? Eu falei, gente, não sei. Eu não sei, eu não queria mais. Porque eu falei, gente, eu sou esteticista, lembra? Uhum.
E aí, Bia, eu comecei a fazer terapia. Aí, em 2022, eu me separo. Aliás, antes dessa história, antes da separação, desse divórcio, eu sou convidada para participar da Beauty Fair como palestrante. E é o maior congresso de estética da América Latina. E eu já estive lá, eu sou formada em cabeleireiro. Aí, ó. Eu só exerço essa função, mas eu sou formada. Eu já estive lá durante alguns anos. E eu sempre estive lá como sentada, bonitinha lá, assistindo. E aí eu sou a primeira esteticista que está no palco palestrando na Beauty Fair em setembro de 2022. Ano em que eu completo 40 anos, ano em que várias chaves começam a virar para mim. Incrível. E aí teve a Feira Preta, onde também nós participamos. Lanço a minha primeira linha de produtos para pele negra, que é o Beleza Negra Carla Nunes. E aí eu falei, tá. E a feira, as pessoas pipocando, querendo feira. Adorei isso que você tá usando. Pipocando. E aí eu começo a perceber que os empreendedores que participam da feira querem mais. E os mesmos desde o início querem continuar estando. E aí foi onde eu começo meu processo terapêutico em 2022. Vou trabalhando isso na terapia. E aí a questão, principalmente sobre a questão profissional, sobre, não, eu não sou tudo isso, tá todo mundo falando que eu sou essa pessoa, não, eu não sou, calma. E ela falou, Carla, sim, você é. E aí, enquanto você não entender e não aceitar, você vai continuar sofrendo, você vai continuar adoecendo, e as pessoas querem você nesse lugar. E você vai continuar dizendo que você não quer a feira mais, porque você é apenas uma esteticista, você é muito mais do que isso. E aí, em 2023, de fato, a gente assina o divórcio, acaba toda essa labuta. Você acha que... Apesar que, assim, eu vou te fazer essa pergunta só para deixar gravado, mas eu acho que pelo pouco que a gente conversou, que é bem pouco para mim ainda, eu acredito que eu já tive um entendimento lá atrás. Mas você acha que a escolha da sua profissão, a dedicação, o seu crescimento, né? A sua trajetória na sua carreira impactou no término do seu relacionamento? No meu caso, especificamente, eu acredito que não, porque eu tenho hoje a consciência plena de que, na mesma intensidade que eu conseguia me dedicar para a minha profissão, e naquela época eu nem me dedicava tanto, porque eu tinha o meu casamento, então eu também me dedicava para o meu casamento, me dedicava para o meu filho, então eu me dividia em várias. Então, me dedicar para a clínica, como eu me dedico hoje, nessa plenitude, eu não fazia. Então, não era assim, eu não olhava para o casamento porque a clínica era a minha vida. Eu tinha consciência de que eu conseguia equilibrar e fazer. Então, eu falo que naquela época, a clínica não deslanchou como está deslanchando hoje, porque eu me dividia em várias. E hoje você é inteira. Porque hoje eu entendo que eu preciso disso, eu preciso estar ali, e não por mim, tá? Por conta da história do Sankofa. Que eu vou procurar essa história certinha, pra próxima vez eu falar, olha, Carla, eu aprendi, viu? Sim, vamos compartilhar sobre. Então, quando vem a Beauty Fair, termina meu casamento, 2023 inicia, e eu consigo, né, olhar de verdade para a clínica, para minha equipe, para o meu time, que estava só esperando eu me restabelecer emocionalmente para poder dar força. Todo mundo. Eu falei, tá, eu posso ser o que eu quiser. Eu não sou apenas uma esteticista, eu sou... Olha, eu falei no início e nem sabia, hein, mulher? Eu posso ser exatamente o que eu quiser. Então, nesse momento, eu entendo que sim, eu sou esteticista, eu não terminei a biomedicina, mas eu sou graduanda em biomedicina. Eu sou CEO de um centro de estética especializado em pele negra, que é referência num bairro classe média alta, onde meu público não está ali. Eu sou uma pessoa que tem um espaço que consigo receber a cada 2 meses afroempreendedores de 12 a 15 pessoas ali e consigo fazer a mediação dessas pessoas para que elas se conectem. Eu consigo entender que hoje eu sou ponte para fazer essas pessoas chegarem aonde elas quiserem, sabe? Eu sou mãe, eu amo samba, eu amo ir para roda de samba, eu amo tomar um vinho, eu amo comemorar, eu amo estar com pessoas. Então, eu sou o que eu quiser ser. E eu venho entendendo que a minha vida, ela é de infinitas possibilidades. Eu amo viajar. Então, eu não sou só esteticista, eu sou o que eu quiser ser. Nesse ano, eu sou uma pessoa que estou aqui, nesse momento, sou uma menina que fala pra caramba no podcast. Adorei! Eu gosto sim. E olha que tá sendo um pouco pra gente. Falar nisso, gente, chamar a atenção de vocês aqui rapidinho, porque eu precisava falar da minha
patrocinadora, que tá aqui comigo mais uma vez, a Adega Platina. Gente, quem não conhece a Adega Platina, gente, é que vocês não estão assistindo a gente, só pode, né? Fala sério, porque a Adega Platina, ela tá lá no Vermelhão, na Rua Platina, número 74. A gente vai deixar o @ do Instagram deles aqui. Gente, toda sexta, sábado, a Luana lança vários combos promocionais. Trabalha com todos os tipos de roche, tá? Vocês que curtem, galera, Campanário região, ela faz entrega a domicílio, tá bom? Então, eu vou deixar o link, dá uma ligadinha lá e confira. Certo, gente? Tem vinho lá? Tem! Vinho da Carla! Ô, Iago, vamos para as perguntas? Boa. Manda as perguntas, Iago. Tem quantas? A gente deixa o Iago doidinho aqui, meu filho. Não faz essa cara não, viu? Ó, da Jê. Minha coach, ela interage muito com a gente. Qual o desafio em cuidar de pessoas sobre ter que se suprir expectativas? Expectativa, no caso, né? Bom, depois de tudo que eu falei aqui, eu acho que, pra mim, né, não é um desafio cuidar de pessoas. Eu acho que, inclusive, eu nasci para cuidar de pessoas. E cuidar de pessoa não é eu me anular, não fazer por mim para fazer por outro. Muito pelo contrário. Hoje eu faço muito por mim, primeiro, para conseguir olhar para o outro. Então, hoje eu só consigo cuidar do outro porque eu cuido de mim primeiro. Com relação à expectativa, né, de suprir expectativa, eu também coloco muito nesse lugar. Que não espere de mim, né, que eu vá fazer por você, o que de repente você não consegue fazer dentro do básico. Vou trazer para o contexto do meu trabalho, né? Dentro da consulta estética, eu pergunto se a pessoa ela tem hábito de cuidados básicos com a pele e de 0 a 10, quanto que ela está disposta, caso ela fale que não tem hábito. Tipo eu. Quanto que ela está disposta de 0 a 10 a iniciar esse cuidado. Se a pessoa vira e fala 10, eu não tô na casa dela para pegar o produto e falar, toma que usa esse produto. Ela está disposta a cuidar dela. Então, eu já coloco que a expectativa é dela com relação a ela mesma. E eu vou direcionar, eu vou falar para ela o que ela precisa fazer, vou dar todos os passo a passo, com todo amor, com todo carinho de cuidado que nós temos. Mas essa questão tipo, de suprir expectativa, eu fui entendendo a duras penas, porque eu ficava, meu Deus, a pessoa esperou que eu entregasse esse resultado. Só que na hora que eu entendo que ela não fez o básico que foi combinado, então a minha entrega eu fiz. Então a gente consegue cuidar, entender que hoje, para mim, suprir a expectativa do outro, a gente vai no combinado. Se você combina comigo que você vai fazer a sua parte, a minha parte eu também vou fazer. Então, com relação à sua expectativa com relação a mim, para mim eu tô tranquila. Maravilha. Dia de novo, nos conte uma chave para a constância. Mulher, tu tava aqui antes nas perguntas quando tu fez, me conte. Me fale aí. Eu acho que é o propósito. Eu acho que quando você tem um propósito, e a palavra propósito, ela pode parecer muito vaga, né? Ah, propósito. Eu acho que, para mim, propósito é realmente olhar e entender que, tipo, eu tenho um caminho para trilhar, para seguir, eu tenho o final ali da estrada e tem um objetivo que eu quero alcançar, né? Respeitando os meus princípios, os meus valores, que é cuidar das pessoas de fato, sabe? Então, na hora que eu coloco um propósito na minha jornada, eu consigo ter constância. Porque eu preciso alcançar aquele objetivo. Porque está dentro da minha jornada, entendeu? Arrasou. Gente, de novo, interagiu bem, gente. Uma lição, uma direção para quem está começando o seu próprio negócio. Ai, deixa eu vir para cá, que aqui fica ruim para mulher. Eu acho que você saber de fato o que você está fazendo. Eu vejo muitos profissionais querendo empreender simplesmente porque dá dinheiro, né? E aí se perde na questão de só olhar valor, só olhar números, e aí não entende que você precisa dominar aquela área, aquele negócio minimamente, né? Se aliar a bons profissionais para poder você aprender, seguir bons profissionais, inclusive, né? Ter exemplos e referências para poder fazer. Acho que quando a gente fala de referência, tem um detalhe também, que tem muita gente que tem referências, mas não referenciam seus exemplos na hora que estão seguindo a jornada. Né? Então, tô lá fazendo algo que eu peguei a Bia, que é minha referência. Tudo que você tá fazendo, mano, tá incrível. Eu tô indo, mas em nenhum momento eu falo,
Olha, gente, se eu tô hoje nesse caminho, você viu aqui hoje, quantas pessoas eu referenciei que me ajudaram na minha jornada, né? Falar, celebrar, agradecer essas pessoas que te ajudaram, mas eu acho que não focar tanto... Vou falar algo, tipo, para muitas pessoas que são, tipo, coach. Como assim, não planeja? Gente, a questão do planejamento, para mim, ela tá muito dentro do que você quer mesmo, sabe? Da intensidade daquilo que você quer alcançar. Você é uma pessoa que se planeja em tudo. Não me planejei nada. Nada? Ah, tá, que susto. Eu ia falar, é sério que você é regradinha assim? Você consegue eu não ser? sou. Porque, é justamente gente, isso. Eu Eu também sou. Mas é o que eu tô dizendo, eu tenho um propósito muito grande na minha vida, sabe? Eu quero, idealizo muito que o meu trabalho, ele seja referência para muitos profissionais. Eu quero ter o maior e melhor centro de estética, de cuidados para pessoas pretas, não só esteticamente falando, mas de cuidado como um todo. Na clínica a gente tem tricologista, a gente tem terapeuta, sabe? Então a gente faz todo um combo de pessoas, porque o meu propósito de vida é cuidar dessas pessoas. Então, eu não sou a pessoa mais planejada da face da Terra, mas tá dando certo. Carla, você respondendo, só um minutinho, Iago, você respondendo essa pergunta, você falou assim que a gente tem que saber exatamente o que a gente tá fazendo, né? Tá. Eu vou te falar uma pergunta, Bia, porque eu já falei que você é uma referência pra mim. Tá. Né? Então, eu tenho que perguntar, não vou embora pra minha casa com essa dúvida. Perfeito. Tá? Mas assim, vou te dar um exemplo de Bia. Bia hoje tá aqui. Hoje esse é meu propósito. Eu vou fazer acontecer. Eu vou virar uma referência. Não sei como, mas eu vou virar. Eu vou chegar lá. Só que eu não sei fazer acontecer. Eu tô aprendendo no caminho. Aí eu vou te devolver uma pergunta. Você quer ser referência no quê? Não pode? Uma roxa? Não, você quer ser referência no quê? Qual é a sua... Você quer ser a maior no quê? No meio do podcast? Tá. E você quer falar, trocar com quem? Então, muita gente me fala assim, ó, a primeira pergunta, geralmente quando eu faço um convite, ou quando eu menciono do pódio, que não conhece, fala, qual que é o nicho, qual que é o segmento? Não tenho. Aqui é um lugar que eu quero colocar todas as histórias reais, do menor ao maior. Eu quero compartilhar com o mundo. Sim. Histórias tipo, de superação, de sobrevivência, de luta, de constância, de vitória, de tudo. Pra tocar quem? Eu quero poder entrar em todas as casas. Eu quero poder, num dia de domingo, entrar lá e falar com a Dona Vilma. Dona Vilma? Sim. Acertei. Dona Vilma, com o Felipe, com a Carla. Quero entrar na casa da Nicole, quero entrar na casa do Iago. Eu quero entrar na casa de todo mundo. É que nem semana passada veio uma convidada super polêmica. E aí o pessoal, mas você vai trazer? Vou. Porque ela é mulher, ela sofreu tudo o que ela sofreu. Essa é a opção de vida dela, o problema é dela. Ela tá deslanchando, tá voando, tá realizando sonhos, eu vou trazer. Sim, sim. É uma história de superação. Sim. Assim como eu abro espaço para as outras. Então, Sim. assim, errei muito, erro constantemente. Quando eu te perguntei isso, foi exatamente sobre isso. Porque você me falou, e aí doeu em mim, tipo, meu Deus, será que eu tinha que analisar tudo no contexto certinho? Porque isso daqui caiu e eu fui aprendendo no caminho. Eu nem sei ainda. Bia, eu vou falar algo. Fala, solta a voz, mulher. Vou até tirar pra me ouvir. Eu vou falar algo que aí eu vou aqui falar, vou soltar a pergunta e vou deixar a pulguinha aí pra você. Mulher, não faz isso não, que eu vou ficar te mandando mensagem. Tem problema não. Eu sou péssima de WhatsApp, eu odeio. Eu vou falar algo que, tipo, é pesado que eu vou falar. Eu quero que você fala a real. E eu vou falar pra você algo que foi falado pra mim lá atrás, quando eu fiquei na dúvida entre nichar para a pele negra. Eu era esteticista que atendia todo mundo. Eu queria atender todo mundo. E eu não sei se você já ouviu aquela frase: quem quer atender todo mundo, alcançar todo mundo, não alcança ninguém. Porque se você não tem um foco, um direcionamento, que é aquela coisa, tipo, como tá começando, quem é a pessoa que você quer tocar? Não dá pra gente atender todo mundo. Não dá pra gente tocar todo mundo. Tem alguém, um perfil de pessoa na tua vida, no teu imaginário, no teu coração, que eu tenho certeza que você quer falar com essa pessoa. Quando você entende quem é essa pessoa que você quer falar, as pessoas que você vai convidar para o seu podcast vai falar com essa pessoa para além de você. Você vai ser a porta-voz para atender essas pessoas. Porque, infelizmente, não dá pra gente atender e cuidar de todo mundo.
Vou levar isso na minha caixinha. Não vou deixar ela bater com força Tá nem tudo agora. bem, eu acho que assim, a gente começa atendendo todo mundo, porque, putz, eu quero. São pessoas diversas, né? Talvez eu me encontre no caminho, mas nesse momento eu quero abrir espaço Mas pra todo mundo. põe lá na sua. Não, mas não é sobre trazer pra vir falar. É a pessoa com quem você está se comunicando. Qual é a pessoa que na hora que parar pra assistir o podcast, é 1h30, ela vai ficar 1h30 assistindo tudo, porque você tá falando com ela. E é sempre o mesmo público, o mesmo perfil de pessoa. É uma empreendedora preta da periferia que não sabe como começar. Aí não dá certo, aí o negócio vira bagaceira. Não dá certo. É isso, joguei e saí correndo. correndo. Não dá, vira bagaceira. Joguei. Jennifer, faz sentido o que eu falei? Faz sentido, mas dentro do meu contexto nesse momento não dá pra se encaixar. E uma outra oportunidade a gente bate esse papo, você vai me entender. É eu virando a entrevistadora. Não, porque ela acha que sou eu, não deixo. Mas é sério, uma hora você vai entender. Sim. Eu vou levar isso pra vida, porque eu pedi a sua opinião, eu quero entender o que você achava. Sim, pra mim é importante. Não é à toa que você tá aqui, mulher. Sim, que bom. Entendeu? Então, eu tenho, assim, como uma referência, se eu vou acatar de imediato, eu não sei. Mas nunca é um processo. Lembra a história do processo? Então, a gente põe a sementinha, vai semeando. Então, aí você já jogou a sementinha, né? Aí agora a gente rega. Essa é a ideia. Minha cunhada, gente, eu sei que não é a hora, mas, lhe amo, cuida do meu bacuri, por favor. Minha cunhada, gente, tá com meu bacurizinho lá no hospital, ela fazia parte do time também, não tá por conta disso. Qual o diferencial que você busca em trazer para seus clientes? O nosso diferencial, de fato, é esse olhar individual para as pessoas. Então, lá na nossa clínica, né, na clínica não tem tratamento generalizado. O que serve para você não serve para ele, que não serve para Nicole, você é única. Então, todas as pessoas que passam com a gente, elas são tratadas com individualidade. Isso é um primeiro ponto. O segundo é, como eu disse aqui, o acolhimento, o pertencimento e o merecimento. A gente faz essas pessoas entenderem que elas merecem, podem e devem estar ali. Então, na hora que elas entendem isso, que isso é um diferencial real, que elas entendem na hora que elas entram na clínica, ela vai entender que ela é única. Então, por exemplo, no ladinho ali da onde elas sentam, tem um potinho onde tem uma mensagem. Cada um tira uma mensagem, elas ficam, meu Deus, e às vezes a mensagem cai para ela. Então, são detalhes que a gente ali, a forma como a gente serve o café, né? A música na nossa clínica só toca samba, pagode, black music, R&B, só música preta. Então, é o lugar onde a pessoa vai entrar e fala, gente, eu tô na minha casa mesmo, sabe? É para mim mesmo. A forma como as minhas profissionais atendem, independente de eu estar ali. Então, esses são alguns... Como se fosse delas mesmo. Total. São alguns dos diferenciais que nós temos lá. Bom, ainda bem que você formou um time de qualidade. Porque é muito difícil, né? Nós somos maravilhosos. Ainda bem que você conseguiu aí fazer com muita garra. Thaís, de novo, como você vê o futuro do segmento cuidado com pele negra? Eu estou otimista, eu vejo algumas, né? Muitas não, eu vejo algumas empresas fora do mercado de estética mesmo, tá? Da indústria, fazendo vários testes, estudando. Eles estão trazendo novos artigos científicos para os profissionais começarem a estudar e entender por que essa pele ela tem características específicas. Então, eu acho que se o profissional da área da estética ele quiser, de fato, né, cuidar dessa pessoa que está ali inserida, né, dentro de 56% da população aqui do Brasil, eu acho que a gente tem um futuro bem promissor. Arrasou. É aquela coisa, né? Eles ainda, tipo assim, não tem a fórmula mágica, ninguém sabe o caminho, mas está começando. Mas então estão começando. Passo, né? A partir do momento que começa a procurar pelo menos a informação, o direcionamento já é alguma coisa. Porque era uma coisa que era lá, né? Total. Então hoje já é uns passinhos aí. Daniela Martins. Ai, Dani! Conta pra gente a experiência de palestrar em congresso. Uau! Gente, essa Dani, assim, eu tenho algumas profissionais que são referências para mim. Ela foi docente do grupo do Senac, uma das primeiras professoras negras de lá. Uma profissional ímpar, com conhecimento fora de série. E ela estava lá na Beauty Fair quando eu palestrei e em outros congressos também. Eu me tremia toda. Eu subi no palco, a vontade que tinha era de chorar. Eu olhava para aquela multidão querendo me ver, querendo me assistir. Eu falei, gente, não vou dar conta.
porque por muitos anos eu estive sentada ali naquela cadeira assistindo. Então, eu estava no palco, palestrando no mesmo palco onde vários profissionais, onde eu sou fã, onde eu admiro, estavam. Então, nos bastidores, eu falava, gente, o ano passado eu estava desesperada querendo tirar foto com essa pessoa. E neste ano eu estava lá sendo a pessoa onde as pessoas queriam fotografar comigo e falando, você é minha referência, se hoje eu faço estética por sua causa. Então, ter subido no palco da Beauty Fair, para mim, fez eu entender o tamanho dessa estrada que eu tenho para percorrer e quantas pessoas estão ali, né, nessa arquibancada da vida, torcendo, aplaudindo, vibrando e esperando que eu dê certo, porque elas dependem desse resultado para elas conseguirem seguir também. Então, foi um dos maiores desafios da minha vida profissional e, ao mesmo tempo, a maior conquista que eu tive até aqui, para além da clínica. Porque a clínica, ela me levou ali, sabe? Sim. Mas palestrar na Beauty Fair foi, assim, um divisor de águas. Surreal, né? Aquele convite que, meu Deus, impactante. Acabou? Sim. A gente tá em quanto tempo, Iago? 1h30. Já deu. Estouramos, termômetro. Ó, eu não peguei meu celular pra fazer as perguntas que eu separei. Apesar que você respondeu algumas no contexto. Pra gente colocar tudo no dia, tem que ser uns 3 pódios. Sem dúvida. Viu? Mas, Carla, desde já, que satisfação ter você aqui. Muito obrigada pela presença, muito obrigada de verdade. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta, mulher, que vê assim estalo. Você já cuidou referente o nome da sua empresa lá, Carla? Se eu já o quê? Você já cuidou da sua empresa lá, referente ao nome da sua empresa? Como assim? Clínica Avançada... Clínica Estética Carla Nunes. Não? Não entendi a pergunta. Registro de marca. Não. Mulher... Tu já sabe da importância disso? Sei. Não, tô falando sério, tu Sei. sabe. Tem várias coisas que eu preciso ajustar essa bagunça. Pronto, vamos resolver pra tu agora. Eu vou te falar uma coisa bem séria aqui, tá? E não é marketing, não. Tá. Não é marketing. Tô fazendo marketing, tô fazendo merchancinha, minha patrocinadora oficial, vou falar, gente. Mas é real. Tenho convidados reais que esteve aqui comigo na mesa e falou que perdeu conta do Instagram, conta do YouTube, tá? Porque, querendo ou não, hoje é o nosso meio de divulgação, né? Sim. É o nosso carro forte, é eles. Então, chegaram a perder por quê? Uma pessoa que me Bia, do nada, resolve montar uma clínica, coloca o seu nome, por mais que seja seu nome, vai lá tá? E registra. Tá, domínio público. Chega lá, faz... Eu mando uma notificação pra você, você perde o direito de utilizar, tá? Então, pelo amor de Deus. Pra ontem. Me manda mensagem amanhã que eu direciono você pra Gramark. Perfeito. É assessoria jurídica. Eles têm todo o acompanhamento. E tem uma equipe espetacular. Eles têm diversos departamentos que faz o acompanhamento desde o depósito até a entrega do seu certificado. Você fica no conforto da sua casa. Eles fazem todo o trâmite legal, te dão segurança, credibilidade. Estamos há 13 anos no mercado. Se você, que é meu amigo, que assiste a gente e não cuidou ainda, tu tá perdendo tempo. Eu nem vou falar de novo. Já sabe que eu vou deixar o arroba aqui. Tu vai lá e dá uma ligadinha que eles estão prontos para atender. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, cara, eu tô falando sério. Pode deixar. Não perca tempo. É de extrema importância. Sim. Real. Mas vou voltando, te deixando. Não queria, mas vou ser obrigada a encerrar esse bate-papo. Já deixa as portas abertas para quando você quiser voltar. Sim, tá? Que a gente ainda tem muita coisa pra falar. Né? Tem muita coisa, a gente não conseguiu colocar tudo aqui. Eu mesma tenho muita coisa pra falar. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Teremos. Espero te encontrar em breve. Também. Tá? Que eu tô por aí, a gente vai se ver. Mas desde já, muito obrigada por ter se disponibilizado, por estar aqui compartilhando com a gente. Eu sou brasileira, eu acredito que o mundo vai ver a gente, viu, meu povo? E a gente vai levar essa história de tanta fibra, sabe? É muito gratificante ouvir você falando tudo isso. Eu fiquei muito lisonjeada de ter você aqui. Muito obrigada. De incrível, coração. Incrível. E vou deixar também a minha patrocinadora também, graças a Deus, mais um dia com a gente. Gente, Kadoshi, né? Vocês já conhecem também. Já viu lá a Kadoshi no nosso Insta? Não. Não viu ainda? Então eu vou deixar para que você veja, você mesma confira. Olha, obrigada. Gente, eles trabalham com vários tipos de personalização. A gente também vai deixar o arroba deles aqui. Lá no Instagram tem um link para você clicar lá, cair diretamente no WhatsApp. Não perca tempo. A Carla
Carla amanhã vai tomar o café dela pensando que veio no pod, lembrando. Eu pipoquei, tá bom? Se você tomar um cafezinho, quiser marcar a arroba dele, sinta-se à vontade, tá bom? Gente, muito obrigada, meu amor, muito obrigada. A gente se encontra por aí. Que energia surreal. Com certeza, estamos aqui para somar. Então tá ótimo. Muito obrigada, Ni. Muito obrigada, viu, pela participação. Minha equipe, gente. Obrigada. E a gente volta, se Deus quiser.